O que é que pretende esta candidata ao Parlamento Europeu com esta Portanto, esta iniciativa pretende falar sobre a pobreza que ainda existe na região autónoma da Madeira. Segundo dados estatísticos de 2017 do INEM, é referida a Madeira como a segunda região do país com índices em região em risco de pobreza. O que é que isto significa? Significa que, apesar de pertencermos à Comunidade Europeia, terem sido dados vários apoios, nomeadamente à região autónoma da Madeira, as pessoas, os povos continuaram pobres. Temos salários muito baixos, temos população no desemprego, temos muita imigração, temos pensionistas com pensões de reforma miseráveis, que nem chega para eles comprarem a medicação, ou compram a medicação e não comem, ou comem e morrem porque não têm a medicação. Têm casas velhas, não há habitação condigna para muitas pessoas, não há, o mercado de arrendamento está muito alto, as pessoas não têm possibilidades, as próprias famílias não têm possibilidades de arrendar, o que significa que há uma grande pobreza na nossa terra. E, nomeadamente, a nível dos grupos etários, entre os 0 e os 18 anos, são populações que estão em risco de pobreza. Outra população que também está em risco de pobreza são os idosos e as famílias numerosas. Pronto, então queríamos nós perguntar se houveram tantos apoios, a Madeira já está, Portugal já aderiu à União Europeia há 33 anos. Houve uma altura de ouro em que muitos apoios foram dados aqui para a nossa região. Queríamos perguntar a nível social o que é que foi feito para erradicar a pobreza. Nós continuamos com muita pobreza na nossa terra. Vejam bem, a nível do sector privado, as pessoas não têm aumentos salariais. O salário mínimo foi para 615 euros. Mas há funcionários nas empresas que já estão lá há 40 anos, que não se conseguem reformar e que também têm 670, 680, 700 euros e que já estão há 40 anos. No sector público, a mesma coisa. Estão trabalhadores com 40 anos de casa que estão com salários congelados. Houve agora uma atualização nas progressões de carreira, mas que estão a ser pagos a conta-gotas. Há muita publicidade enganosa a esse respeito. Aumentos salariais, zero. Agora expliquem-me como é que estas famílias, além dos outros, a classe média está cada vez mais pobre, porque se repararem, os 615 euros de salário mínimo que foram atualizados vieram-se aproximar de salários de pessoas que ganhavam 600 e 700 e esses não foram atualizados. Portanto, cada vez há mais pobreza, cada vez as pessoas têm menos condição para a alimentação, têm que fazer poupança, cada vez há menos condições para arrendarem uma casa. A nível da habitação social, são listas infindáveis que as pessoas não conseguem. Têm os filhos na escola, têm muitas dificuldades, porque realmente o dinheiro não chega para tudo. Digam-me como é que uma família com 600 e tal euros, em que é constituída, o mínimo, 4 elementos, pai, mãe e 2 crianças, a mãe desempregada, o pai com 600 e tal euros, não tem em casa, vivem de aluguer, expliquem-me como é que uma família destas sobrevive. Então, o que é que nós pretendemos? A Europa tem diretivas para os vários países. 2010 foi o ano da erradicação da pobreza. Houve várias medidas que foram apontadas para os países seguirem. Queremos nós saber, Portugal, nomeadamente a região autónoma da Madeira, em que é que foi beneficiada nisso? Porque a pobreza continua. Nós continuamos a ver muitas pessoas pobres, muitas pessoas a recorrerem aos serviços, às IPSS a pedirem ajuda alimentar. Continuamos a ver essa pobreza. É uma pobreza muito grande, tirando a pobreza envergonhada que muitas pessoas têm e que não pedem, e quando são descobertas estão num limiar que não há quem faça ideia. Portanto, a nossa candidatura pretende olhar muito pelo povo, apoiar as pessoas para, de uma vez por todas, erradicar a pobreza da nossa terra. E no Parlamento Europeu, nessa área, se lá chegar, o que é que... Nesta área têm que ser feitas, têm que ser dadas diretivas no sentido de apoiar as famílias mais carenciadas. Ora, veja, então são dados apoios. Houve muitas empresas na nossa terra que foram beneficiadas por muito dinheiro para obras públicas e não só.
Portanto, as grandes empresas, quer a todos os níveis, na construção civil, quer na pesca, até na formação profissional também se investiu. Mas as pessoas foram lá, tiraram um cursozinho, até tiveram um valorzinho pequenino, mas quem é que encheu os bolsos? Foram os grandes. O pobre continua pobre, o rico cada vez mais rico. E tem que haver medidas, tem que haver diretivas da União Europeia em que os salários das pessoas têm de ser mais altos. A economia tem de girar para acabar este ciclo de pobreza que nós vivemos. As pessoas têm de deixar de ir para o supermercado, quase de calculadora na mão, saber se tudo o que deitaram lá dentro do cesto do supermercado, se o dinheiro que têm, se vai dar para isso ou se não vai dar. Isto tem de acabar. Então tem de haver diretrizes nesse sentido para erradicar a pobreza que existe ainda na nossa terra. Obrigada.